O mês de junho é muito bom para quem quer empreender e ganhar uma graninha extra, né? E sabe por quê? Por conta das festas juninas. É uma cultura muito rica que aquece diversos setores da economia, como o de decoração, vestuário, entretenimento e, é claro, o da alimentação. Quem não gosta de ir à quermesse e se deliciar com as iguarias da culinária junina, não é mesmo? Então, fique por aí para saber das oportunidades nesse mercado. E aqui na nossa cidade, a estrela dessa época é o tradicional bolinho caipira. Além de delicioso, ele movimenta a economia. A Vanessa Nascimento literalmente colocou a mão na massa e conheceu uma empresa que trabalha com produto não só em junho, mas o ano todo. E além do bolinho, toda a festa também tem as bandeirinhas coloridas, acessórios de decoração e os doces típicos que também aquecem as vendas no comércio local. Tudo isso e muito mais agora no Estação Mercado. E quem também ama essa época do ano é a intérprete de Libras, Mayra Gonçalves, que vai estar com a gente hoje ao longo do programa para atender a comunidade surda que nos assiste. Mayra, muito bem-vinda, viu, à Estação Mercado. E para a gente falar desse mercado de festas juninas, tenho aqui no estúdio o José de Melo Correia, que é o presidente da ACI, que é a Associação Comercial Industrial de São José dos Campos, que mais conhecido como Melo. Melo, seja muito bem-vindo, viu, ao Estação Mercado mais uma vez, né? Tudo bem, Fernando? Obrigado por nos convidar, por estar aqui mais uma vez na TV Câmara. Numa época tão gostosa, né? Acredito que você goste bastante, muito. Já está caracterizado com a camisa xadrez. Melo, eu acho que é importante a gente falar da importância dessa data, né, para o comércio, né, e por que ela é importante para a nossa região aqui, né, principalmente para o comércio. Como festa popular, né, a gente sabe que o carnaval é imbatível, mas o segundo lugar é das festas juninas, né? Então é muito importante para a economia de São José, inclusive do Vale do Paraíba, né, por toda a sua questão folclórica, por todas as festas que nós temos, pela questão da questão da alimentação também, né? Nós somos craques nisso. Então isso atrai muita gente, principalmente de São Paulo, de outras cidades. Então é muito importante para nós essa festa. Ela gera muitos recursos, né? Se você tem uma pesquisa feita na capital de São Paulo, no estado, nós temos 450 milhões de reais acrescidos à economia em investimentos e gastos, né? Claro. Isso traduzindo para São José, num cálculo aproximado, nós lá da Associação Comercial, chegamos a um valor de 10 milhões de reais a mais injetados na economia. Então é muito importante, né? Essas festas temáticas, e a festa junina se estende aí por um mês ou mais, né, para justamente trazer esses benefícios para São José. E quais setores da economia acabam se beneficiando com esse valor aí? Então, primeiro alimentação. Eu acho que as festas juninas, claro, elas são cercadas em volta, né, das barraquinhas de comida, do bolinho caipira, né? Mas também, claro, vestimentas, fantasias, né? As crianças paramentadas com roupas de época, né? Também a questão dos presentes, pequenos presentes que podem ser feitos, a parte de fogos, que hoje tem uma legislação, mas também ela pode ser utilizada, né? Dentro da legislação, claro. Enfim, são muitos comerciantes. E tem uma coisa que eu queria destacar, muitos eventos desses são feitos para obras sociais. Então isso ajuda também, né, o terceiro setor, as ONGs, enfim, às vezes o faturamento dessas festas são doados para as igrejas. Então isso é muito bom porque é um jeito de trazer as pessoas investindo no próximo. As quermesses, né, nossa, é uma época que acaba aquecendo bastante, né, ajudando as igrejas, né, em construções, né, no que a igreja estiver precisando ali também. E acredito que a partir desses momentos, né, até ali com as igrejas, com as ONGs, isso também é favorável para a geração de emprego, né? Sim. Melo, eu acho que quais empregos aí acabam favorecendo nessa época também, né? É um período bom para procurar quem tá precisando, né? Exato. Por experiência própria, até eu sou do Lions Club também, e a gente faz essas festas também em determinados lugares. O que se mais contrata nesse período são as pessoas que ajudam na cozinha, que ajudam na fabricação dos bolinhos, dos sanduíches,
das bebidas, enfim, de tudo isso que compõe o aspecto da festa, mas que trabalham para produzir isso. E depois na festa, claro, são distribuídos pelas próprias barracas. Mas essa parte de alimentação, as pessoas são contratadas. Sazonalmente, claro, por uma temporada, mas tem sim um aumento de nível de empregabilidade. Sim, acaba sendo em junho, mas com o tempo acabou se estendendo para julho, até agosto isso, também, para essa geração de emprego continuar, exato, né? Para essa demanda. As crianças até pedem, mãe, acabou a festa junina, tem mais uma, aí descobrem mais uma e vão nela, né? Então, quer dizer, isso está se estendendo mesmo, uma festa super brasileira e super joseense também, né? Sim, exato. Então, enfim, nós nós da Associação Comercial, achamos que o comércio vai ser muito beneficiado nessa questão. Os comerciantes estão estocados, a gente vê, por exemplo, muitos anúncios de produtores de alimentos se oferecendo, inclusive, para produzir para essas festas, né? Montadores de barracas, certo? Pois é, aproveitando até essa questão dos alimentos, eu acho que um setor que é bastante aquecido nessa época são os produtores rurais, né? São, exatamente, porque muitos por exemplo, os derivados de leite, a própria material de farinha, essas coisas que são captados na própria cidade, ovos, né? Daqui das nossas granjas, exato, tudo isso vem, claro, dentro da legislação, com os selos normais e tal, mas ele vem para ajudar na festa junina. E o produtor rural, sim, ele é muito chamado nessa hora, e ele mesmo pode patrocinar a própria barraca, né? A gente tem visto isso também, ele mesmo patrocinando a própria barraca com os alimentos dele. E aí vem o pessoal de arte, que faz faixas também, né? Coloca títulos e tal, tudo isso movimenta diversos aspectos, não só do comércio, como dos serviços. Envolve muita gente, né? Eu acho muito bacana que isso se perdure, não só em junho, mas nos outros meses também, né? Para que aconteça essas festividades, que o pessoal continue atendendo vários setores, né? Como você falou, a rural, principalmente, a gente acaba esquecendo, mas acaba se beneficiando bastante nessa época, verdade, né? Muito bem lembrado. Melo, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso papo, tá bom? Aqui, por enquanto, mas a gente volta já com o bolinho mais desejado nessa época do ano. Hoje tem bolinho caipira no quadro Job do Dia. A receita familiar que virou ideia de negócio. A Vanessa Nascimento colocou a mão na massa e conheceu uma empresa que mantém vivo o gostinho das festas juninas durante o ano todo. Bom, eu vou fazer, Fernanda, do jeito que eu aprendi, porque minha mãe também faz bolinho. Não é padrão, tem uns que ficam grandes, outros que ficam pequenininho. Você faz mais bicudinho assim ou mais redondinho, Camila? Como ele assim? Fica com um biquinho assim, biquinho. Não tão grande, mas é assim mais ou menos. Tá. É daqui a pouco. Estamos de volta com a Estação Mercado e quando chega esse horário da tarde, né, o finalzinho da tarde, já dá uma vontade de comer alguma coisa, não é mesmo? Ainda mais nesse frio. E quando chega junho, então, a vontade é só de comer o quê? Bolinho caipira. No quadro Jovem do Dia de hoje, a Vanessa Nascimento vai deixar a gente com água na boca na produção dessa iguaria. É com você, Vanessa. Fernanda, estou literalmente com a mão na massa, porque hoje, o Job do Dia, eu vou aprender a fazer bolinho caipira. Quem tá aqui comigo é a Camila. Camila, bolinho caipira, que é tradicional nas festas juninas aqui de São José, mas vocês inovaram e tem bolinho caipira o ano inteiro, né? Exatamente. Não só na época junina, a gente costuma falar que o que é bom não precisa de época para comer. Então tem bolinho caipira o ano todo. Olha só, para quem está em casa nos acompanhando, pensando assim, como que eu posso começar um negócio? Vocês não começaram assim da noite para o dia, né? Como que foi o começo de tudo? Quando começou, o meu noivo começou, né? Que ele é meu sócio também, fazendo em casa para amigos, todo mundo pedindo indicação. Um amigo um dia pediu ele para fazer uma quantidade para levar para uma festa. Esse amigo levou e falou que ele aceitava encomenda, mas até então ele não aceitava, ele só fez para o amigo dele. No outro dia o telefone não parava de tocar, todo mundo queria fazer encomenda. Tá, o segredo a gente não vai ensinar aqui você fazer bolinho caipira em casa, mas a massa é praticamente farinha de milho e água, essa é a base, né? Aí a gente faz as bolinhas. Exatamente. E o que eu tenho que fazer, Camila? Fez a bolinha? Olha, aqui a gente faz tudo bem padronizado. Então a gente faz as bolinhas com a massa, todas têm o mesmo peso e o recheio também é pesado.
Depois isso disso... porque como ele está sendo vendido em larga escala, não é mais artesanal como se fazia em casa, Exatamente. né? E é bom padronizar porque aí o cliente, quando ele compra, ele sempre vai receber o mesmo produto, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de massa, de recheio. Vai ser algo bem padronizado. Bom, eu vou fazer, Fernanda, do jeito que eu aprendi, porque minha mãe também faz bolinho. Não é padrão, tem uns que ficam grandes, outros que ficam pequenininho. Você faz mais bicudinho assim ou mais redondinho, Camila? Como Ele é assim? fica com um biquinho assim, biquinho. não tão grande, mas é assim mais ou menos. Tá. Então é assim, Fernanda. Pegou a massa, faz a bolinha, pega um pouquinho de carne. Ô Camila, você sabia, aliás, você em casa também, o bolinho caipira aqui em São José, ele foi tombado como patrimônio cultural e gastronômico, né? Sim. Você aqui, além de fazer esse tradicional, que é de carne e farinha de milho, vocês fazem outros sabores também, né? Exatamente. Quando a gente decidiu fazer a empresa, a gente pensou que não ia adiantar fazer também um sabor só. Então a gente decidiu criar outros sabores, fizemos sabores que a gente imaginaria que combinaria com a massa, foi tudo testado, aprovado para a gente começar a empresa. No início a gente começou com 18 sabores, hoje a gente já tem mais de 20 sabores de bolinho caipira. Seria um exemplo, qualquer pessoa em casa pode começar um negócio. Falando de profissões juninas, tá o bolinho caipira, que agora pode ser encontrado em qualquer época do ano. Eu vou fazer o seguinte, Fernanda, vou continuar enrolando aqui com a Camila. Quando tiver uma quantidade boa, a gente chama você para fritar. Porque o editor, é claro, faz aquela mágica que você já sabe. Camila, o bolinho congelado aqui, saindo daqui, pode ir direto pro óleo? Exatamente. Depois de congelado, é só soltar aqui um do outro e aí a gente já vai fritar. Porque ele fica grudadinho, né? Se colocar assim, ele não vai ficar legal na fritadeira. Exatamente. É só Agora, a gente soltar um do outro aqui. E o segredo da fritura? Tem algum óleo quente, frio? Isso, a gente frita aqui a 180 graus o óleo. E aí tem o tempo, né? Como a gente tem vários sabores, tamanhos, cada tamanho, cada sabor é uma quantidade. Mas esse aqui, por exemplo, são 11 minutinhos fritando ali no óleo a 180 graus. E o editor, claro, vai fazer aquela mágica, porque ninguém merece esperar 11 minutinhos, isso aqui vai ser rapidinho. Agora é só abaixar, dá uma levantadinha para sair daqui e abaixa. Isso, perfeito. Ô, Camila, você vai fazendo bolinho e você vai comendo? Ah, eu como bastante, não dá para resistir. Então, quer dizer que nesse Job do Dia, Fernanda, eu vou passar muito bem. A gente fritou aqui o bolinho. Aqui já tá pronto para consumo, né, Camila? Prontinho. Só esperar um pouquinho, porque fica bem quente. Tem aquele caldinho da carne super quente, mas já tá prontinho. Aquele caldinho que queima a língua, sabe? Mas aquele que todo mundo já queimou ali. Quem é de São José ou quem não é de São José e veio conhecer, tem que conhecer o tradicional bolinho caipira. Camila, obrigada, viu, por ter me recebido aqui, por ter me ensinado a fazer bolinho caipira. Esse aqui foi mais um Job do Dia, Fernanda, eu espero que você tenha gostado, mas eu vou esperar esfriar um pouquinho, é claro, que eu vou saborear esse bolinho caipira. Tchau, tchau! Mais uma vez, a Vanessa deixando a gente com água na boca aqui no estúdio, né? Foi a pipoca, agora hoje bolinho caipira. Eita, nós, né? Ficou com água na boca aí, Melo? Ficamos, né? Ficamos, não tem como ficamos ficar, bastante, né? viu? Sair daqui a gente vai ter que comer um bolinho 20 caipira. sabores? 20 sabores? Pois é, é um setor alimentício super aquecido nessa época, né, Melo? E aí as comidas típicas, você acha que acabam ficando mais baratas, mais caras nessa época? O que acaba acontecendo aí? Olha, na sondagem que a gente fez, por exemplo, a questão do bolinho caipira, ele varia de R$ 1,60 a R$ 4,00 no produtor.
Mas aí depende, claro, você vê, um processo industrializado como esse que nós vimos, ele torna-se mais barato, porque é feito com uma grande quantidade, com uma certa precisão. Então, essa questão da produção, se ela for muito artesanal, poucas pessoas, e a gente vê, antigamente, né, acho que jamais no meu tempo, não do seu, Fernanda, mas fazia-se o bolinho na hora e fritava-se na hora. Hoje ele já vem pronto, preparado. Então eu acho que tudo isso vai facilitar um pouco, inclusive, vai ter um preço um pouco melhor, né, para que as pessoas possam até levar, congelar, né, para que tenham um período maior do ano para poder ter essa iguaria na sua mesa, né? Exato. As pessoas já começam a investir em festas de aniversário, né, também. Então, isso acaba tendo uma facilidade para levar aquela mercadoria para algum lugar, né? Então, não é só em festas, em quermesses, em igrejas, né? A gente acaba acontecendo muitas festas de aniversário, né, com fraternização de empresas também. Exato. Isso... E eu estou para achar ainda alguém que não gosta do bolinho caipira. Pois quer dizer, então pode ser utilizado e pode servir de alimento em qualquer lugar, nas festas, como você disse. E uma outra opção é a renda extra, né? Para quem está procurando aí, é uma baita oportunidade, né? Nesse setor. Não só alimentício, mas de doces também, de decoração também, né, Melo? Decoração, as bebidas, né? Isso tudo é uma coisa que alavanca, né? Até eu te falei da montagem das barracas, tem empresas que montam as barracas, desmontam, guardam para outras festas, também é uma coisa que impulsiona os empregos, né? E pode se tornar não só o emprego, mas também vamos falar do proprietário, pode abrir uma microempresa, né, ou uma MEI para produzir, para fazer, para apresentar, né? A locação do espaço, muitas vezes também, tudo isso gera depois a própria limpeza, organização, tudo isso gera um emprego, que é o que a gente mais precisa hoje em dia, né? A confecção de fantasias também, né? Esses outros setores acabam entrando também nesse mercado, né? Sim, exato, as fantasias, né? As camisas, chapéu de palha, tudo isso, as maquiagens também, né? Exato. Tudo isso impulsiona o comércio, é uma coisa muito legal. E as crianças, o mais interessante disso é que as crianças não perderam, né? Essa motivação dessa festa, né? Isso é muito importante. Muitas tradições vão se acabando no tempo. Eu acho que a festa junina, ela só aumenta, né? Só amplia. Exato. Principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Todas as cidades do interior, isso é muito típico, né? Mas para ter essa renda extra, né, Melo, precisa ter planejamento, né? Qual a melhor forma aí, como se planejar para ter sucesso aí para ter essa renda extra, né? Principalmente nessa época que é um período sazonal, né? Também. Perfeito. Bom, existem sites que ajudam o pequeno empreendedor, por exemplo, na área de alimentos, eles podem se ajudar, o próprio Sebrae também tem as bulas, mas, claro, a pessoa primeiro precisa saber do jeito que a família coordena as finanças, né? A despesa tem que ser sempre menor que a receita. Ou seja, você vai colocar um preço, um lucro no bolinho, mas você tem que pensar em outras coisas, o seu tempo, né? O resto da produção, o transporte, né? A energia elétrica que você vai gastar para congelar, enfim, tudo isso tem que entrar nessa conta, não pode esquecer, senão às vezes você está trocando dinheiro só, né? O lucro você praticamente não tem lucro, a despesa e receita iguais. Então tem que ser muito bem planejado, né? Pensado. Outra coisa, se for na área de alimentação, você tem que tomar os cuidados de higiene também, né? Completos. Isso tudo tem explicado nas páginas, por exemplo, como eu já disse, do Sebrae. Agora, os comerciantes estão estocados. Estou falando na área de enfeites, fantasias, etc. Estão estocados. E eles querem vender isso porque é só daqui a um ano que volta, né? Exato. Então, aproveitar também o consumidor ir nas lojas e fazer uma pechincha, conversar às vezes comprar uma ou duas fantasias, você tem um desconto, né? Isso tudo, o comerciante hoje está muito aberto a isso, tá? As vendas eletrônicas atrapalham um pouco o comércio de rua, né? Você sabe que isso está ampliando. Então, a barganha na hora de comprar as coisas nas pequenas redes e tudo mais é muito importante. Isso tem que ser levado em consideração pelo comerciante também, para que ele não perca. Então, pode ser que ele tenha um lucro menor, mas que pague as despesas da pequena empresa que ele tem. Exato. Mas se ele trocar simplesmente o dinheiro, o lucro pela receita, ele vai sair logo do mercado. Então, isso tudo tem que ser muito bem preparado.
Mello, eu vou te interromper porque a gente ainda vai continuar esse assunto no terceiro bloco, porque a gente vai falar um pouco dessa questão das festas, ó. A gente continua nesse clima junino aqui, viu? Então dá só uma olhada no que você vai ver aqui no programa ainda. E quem também lucra bastante no mês de junho são as lojas de festa. As vendas ficam aquecidas por conta da procura por doces, bandeirinhas e outros acessórios decorativos. É já já! De volta com Estação Mercado. Ó, hoje estamos no clima junino aqui no programa. E para o arraiá ser bom mesmo, precisa de uma boa decoração, não é mesmo? Tem que ter bandeirinha, o povo também precisa de acessórios para entrar no clima, então colocar aquela roupa xadrez, o chapéu de palha. E depois de comer muito bolinho caipira no segundo bloco, aquele docinho típico também não é indispensável, né? É indispensável, na verdade. Isso tudo aquece as vendas nas lojas de festa. A repórter Tamires Vicky foi até uma dessas lojas para saber quais as novidades e as expectativas para esse ano. Vamos ver. Fernanda, eu não sei você, mas assim, na minha concepção, eu acho que o brasileiro tem um top 3 festas favoritas. E eu acho que uma dessas festas que entra nesse top 3 é a festa junina. E olha, para confirmar essa minha ideia, eu tô aqui numa loja de festas, vou conversar com o Claudinei Rocha, ele que já trabalha aqui há 9 anos, então ele já tem bastante experiência nesse assunto. Claudinei, você acha que a festa junina tá no top 3 das festas preferidas do brasileiro? Com toda certeza. Olá, Fernanda. Olá, Tamires. A procura aumenta muito nessa época. Muita procura por decorações, por doces típicos. Com certeza ela entra no top 3. Perfeito. Nesses meses, então, de junho, julho, as vendas realmente aumentam por conta das festas juninas? Aumenta sim, tanto na parte dos descartáveis, os doces típicos, também a parte de decoração, as bandeirinhas. Temos também agora decorações para aniversário, temos aí também agora os chapéus, realmente aumenta a procura. Tá certo. E Claudinei, se a gente para pensar então, né, durante o ano, a gente sempre tem alguma festa, né, a gente tem Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tem a festa junina, a gente tem essa sazonalidade do mercado, né, é importante aproveitar essas datas para poder aumentar as vendas, precisa atrair o cliente com essas datas comemorativas? Precisa sim, viu? O cliente ele sempre está em busca de novidades, né? Então agora nós temos os aniversariantes, a família aproveita para se reunir. Nós temos também os mêsversários, então os pais acabam aproveitando essa data para poder guardar uma lembrancinha aí da criança. Temos também as brincadeiras típicas de época, os brinquedos. Então isso tudo gira muito o mercado, é muito importante para a gente aproveitar essa data. Perfeito, e trabalhando então anualmente com isso, a gente vai vendo que sempre tem essas novidades, né? Igual você falou, o mêsversário, que até um tempo atrás talvez não fosse algo tão popular, e agora já é uma procura, então. É uma procura, e antigamente nós tínhamos aí os doces típicos, né? A pamonha, o cachorro-quente. Agora tudo está muito gourmetizado, nós temos os brigadeiros, temos as pastas saborizantes para esses brigadeiros, temos umas forminhas diferentes agora, então não é mais aquele cuscuz tradicional, temos umas forminhas mais modeladas. Então o pessoal sempre busca novidade e sempre acaba se tornando uma coisa muito bonita, apesar de tão colorido como é a festa junina. Perfeito, né? Além das festas, também quem faz aniversário, então no mês junino já aproveita para fazer temático. E Claudinei, tem alguma forma assim que vocês têm alguma dica para vocês sempre se manterem atualizados, então sabendo quais são as novidades de mercado? Você disse que agora nem precisa mais fazer o remendo na calça, já tem um adesivo ali que você cola e já se torna uma calça junina ali, então. Exatamente. Antigamente o pessoal aproveitava aquelas calças velhas, né? Já aproveitava os remendos, já fazia aí uma roupa junina. Agora não, agora a gente pode aproveitar a nossa calça nova mesmo. Temos aí os adesivos para colar nas roupas, né? Então é muito gratificante pra gente. Essas novidades, geralmente quem traz são os nossos próprios clientes, né? E a gente acaba trazendo para eles aí como uma oportunidade de poder presenteá-los aqui, né? Um lugar para eles encontrar tudo aquilo que eles procuram. Tá certo, Claudinei, é isso. Muito obrigada pelas informações. Por nada, que isso, ficamos à disposição. Pois fala, Randa. Muito
bom, muito bom. Obrigada, viu, Tamires? Obrigada, Claudinei, por receber a nossa equipe aí. Pois é, Melo, é isso, né? Acho que teve as dicas, mas também tem muitos desafios aí que os lojistas, né, os comerciantes acabam enfrentando durante dessas épocas sazonais, né? Sim, verdade. Como trocam muitas as festas, né? É uma atrás da outra, ele tem que se estocar. E um dos maiores perigos é o excesso de estoque, porque é um capital que ele investe e fica parado, não rende nada para ele. Então, ele tem realmente, como você tinha falado já no outro bloco, o planejamento é muito importante. Olha, eu pretendo vender 10% a mais do que o ano passado, então eu vou comprar esse tipo de produto, né? Segundo ponto, o comércio eletrônico. O comércio eletrônico tem invadido demais o comércio de rua, dos próprios shoppings. Por quê? Existe um custo todo do local, do funcionário, das contas de energia, etc. Então, o comércio eletrônico, às vezes, é muito mais competitivo. Então, o comerciante, ele tem que se atualizar, né? Então, que legal colocar os seus vendedores com a roupinha, né, de festa junina, por que não, né? Os enfeites na própria loja, um jeito de atrair, né? Isso é importante. Então, esse é mais um desafio. Aquele comerciante que não investir nessa movimentação, no enfeite da sua loja, ele realmente vai perder para a concorrência, né? Fica para trás, Fica né? para trás, exatamente. Melo, eu vou acabar te interrompendo, a gente está no finalzinho do programa, mas eu acho que o pessoal vai seguir bastante dicas aí, os desafios também, perfeito, né, para seguir nesse mês de junho, mas os outros também ligados aí, para quem sabe também no que vem, seguir aí também com uma nova renda extra, né, uma nova oportunidade. Muito obrigada, Melo, mais uma vez por estar aqui com a gente, viu, aqui na estação. Legal, obrigado, Fernanda, conte sempre com a gente, estamos à disposição. E ótimas festas juninas aí para você, verdade. Julinas, Agustinas. Mayra, muito obrigada também pela sua companhia aqui do Estação Mercado, viu, pela parceria, e você também que nos assiste, tá? A gente tem um novo encontro marcado na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. Te vejo nas redes sociais da TV Câmara. Tchau!